Ai! Estamos com visita hoje no visita programa. super importante, diretor de teatro Matheus Barbaça e o Fernando Cardoso, que é ator. Tudo bom, Ma? Tudo, Nena. Nossa, Bom dia, tudo bom? você escreveu para mim no Face e eu fiquei tão feliz porque eu te acompanho. O pessoal que vem sempre de teatro aqui sempre acaba falando o seu nome, Ma. Ai, meu Deus, que pessoal medo. no Facebook, Mas mas é porque você se destacou muito, Ma. Você começou como ator, Sim. e aí se destacou como diretor, com as peças que você vem dirigindo. Então, a gente que fala do nome da nossa cidade e que quer mostrar os profissionais da nossa cidade, é um prazer tê-lo aqui como diretor mesmo. Só meu, Quando você escreveu para mim, você lembra que eu falei, na hora, a hora que você quiser, a hora que você aqui quiser não tem divulgar um esquema, trabalho aqui seu, já é de casa. seja já. sempre bem-vindo, Que viu, bom, Mar? obrigado, Obrigada obrigado. mesmo. Você sente essa responsabilidade de dirigir peças em Ribeirão Preto, no núcleo cultural que Ribeirão Preto respira hoje? Sim, eu sinto que Ribeirão Preto está numa efervescência nova. Tem uma galera nova chegando de teatro, com um gás novo, querendo fazer. Você vê o que aconteceu com esse movimento do Festival de Teatro, que só está acontecendo por causa dessa vontade. Então eu sinto que tem uma vontade nova, uma galera nova fazendo. Essa responsabilidade eu sinto a todo momento. Passar conhecimento teatral é uma responsabilidade única, assim, porque ao mesmo tempo que você também se responsabiliza pelo outro, e você também não é só naquele momento da plateia, do aluno ou do ator, é da plateia também. Tem toda uma plateia que te acompanha. Eu fiz um workshop, fui convidado para fazer um workshop na Europa agora em junho, e foi excelente a receptividade. E o quanto é legal, porque eu viajei pela prefeitura daqui, por um projeto daqui. Quando a gente ia dizer que Ribeirão Preto ia ter um projeto cultural que ia possibilitar uma viagem para fora do Brasil. Então, assim, isso é sinal de que a cidade está crescendo, e a demanda está crescendo, fazendo com que novos projetos sejam alicerçados, né? Eu acho que isso é muito importante, acho que não deve se perder, não. Com certeza. Legal. E você fica como um grande exemplo, né? Porque você começou como ator. Sim. E depois veio para a direção. Isso te ajudou? Sim, porque eu consigo ter um entendimento do momento que o ator está em cena. Há uma diferença muito grande. Eu divido direção em dois momentos. Existem diretores de atores, existem diretores cênicos. Um diretor cênico é aquele que amarra a cena de uma maneira bonita, ele consegue ter uma ideia geral da cena, mas um diretor de ator é aquele que consegue entender o que o ator está precisando, qual a demanda que ele precisa naquele momento para conseguir fazer aquela cena, para conseguir fazer aquele papel. E é muito difícil você achar um diretor de ator. E você consegue perceber rapidamente quando a pessoa é um diretor de ator ou é um diretor cênico. Certeza. É muito melhor. Com certeza, inclusive até mesmo em testes, até mesmo para quem faz programas de televisão, ou quando você tem o núcleo de propagandas, você consegue sentir essa diferença entre os diretores. Porque o diretor de ator, ele é mais humano. Ele consegue entender o que o ator está passando naquela hora. Porque às vezes tem nervosismo, às vezes esquece uma fala, tem todo um processo até você encontrar o seu personagem, até você entender aquilo que você está falando, aquele texto, para você fluir. Uma situação que você tem que viver, né? Completamente diferente. E um diretor de ator, ele consegue entender essas ansiedades, esse mecanismo. Porque quando você destrava, quando você consegue chegar... E assim, e uma direção é para cada ator. Não existe isso. Nenhum diretor dirige... Se eu for dirigir vocês dois, eu vou dirigir você de uma maneira e ele de outra. E o erro muito comum que eu vejo nas direções é o diretor tratar todo mundo da mesma maneira. Entendeu? Existem demandas que só a Nianara tem. Existem mecanismos que só o Kiko tem. E achar e decodificar qual é isso e tentar trazer o seu melhor para a cena é um trabalho de lapidação mesmo. É diário. Não tem como eu te dirigir da mesma maneira. Bom, falando um pouco então dessa peça Nós Somos Jovens, que conta... Nós somos jovens, nós somos super jovens. Bom, que conta então no elenco com Fernando Cardoso, que está aqui ao vivo, com a Paloma Arantes, Laílson Nunes, Isabela Silvestre e Lucas Torres. Legal. Fernando, conta pra gente como que é você ser dirigido então pelo Matheus Barbaça, ele como seu diretor, e como ele está fazendo parte dessa peça. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Primeira vez, eu que agradeço. Bom, pra mim, assim, é muito...
sempre é uma descoberta nova, né? O Matheus tem sempre ferramentas para trabalhar com a gente, sempre... Porque, assim, na verdade, não é você falar, ó, é assim que faz. Não, eu acho que você tem que vir de dentro, entendeu? Ele tem que te dar ferramentas necessárias para você conseguir... Não sei se eu posso falar isso, mas buscar isso dentro de você, entendeu? Porque aí você vai conseguir transparecer da forma mais natural possível, não sei. E eu acho que é isso. Pelo menos trabalhando com ele, é essa descoberta mesmo, que depende muito de você também. E essa confiança que vocês têm e vão adquirindo, conforme ele disse, o diário, né? Sim. Vocês conseguem chegar nessa busca juntos e encontrar realmente juntos isso que tem dentro do ator, essa alma realmente do personagem? Eu inclusive tô escrevendo uns textos que chama Diário de um Viciado. Que, né, que as pessoas já viciado, não. É viciado em muitas outras coisas, sabe? No caso, eu tento escrever minhas sensações quando eu tô em cena mesmo. Às vezes o Matheus tá lá com a galera dirigindo e eu vou pro canto do palco e começo a escrever. Aí aquilo lá pra mim vira uma cena e eu começo a escrever, começo a sentir. A hora que eu vejo, eu tô vivendo o personagem, eu tô sendo o narrador, eu tô assistindo a cena, tô escrevendo, então... Na realidade, essa relação de confiança que você falou é o item número 1 de todo e qualquer trabalho. Assim, sem essa relação de confiança, não existe. Não existe teatro. Não dá. Não existe teatro. Porque é entrega, né? Porque muito entrega. Se você percebe quando um ator está entregue e quando não. O meu processo com o Fernando, assim, foi uma coisa muito mágica que aconteceu. Eu já conheci ele há 4 anos, mas a gente nunca tinha trabalhado efetivamente junto. Nesse trabalho, Nós Somos Jovens, a gente descobriu uma potencialidade juntos mágica, assim, sabe? Tipo, o que eu falo, ele consegue ouvir, consegue reverberar isso em cena de uma maneira, assim, que eu quase nunca experimentei. Ele faz o protagonista do espetáculo e... é muito legal, porque o personagem dele está num emaranhado de dúvidas. Entrando um pouco no enredo do espetáculo, acho que vai ser agora, né? Olha, eu já vi olha, eu querendo dirigir, já tô querendo... Que fala sobre conflitos, né, mas que esses adolescentes têm consigo mesmo e também com a sociedade. Exatamente. Demais. O que acontece com o espetáculo? É um gênero chamado teatro pós-dramático. A gente começou umas pesquisas acerca de qual dúvida que o adolescente teria nessa atual situação do Brasil. Quais são os conflitos? E a gente foi em busca disso. Eu estava estudando um livro de uma escritora chamada Beatriz Preziado, que ela é uma pesquisadora, uma filósofa, e ela trabalha sobre a questão da sexualidade. E eu percebo que hoje em dia os adolescentes têm muito conflito contra essa questão da sexualidade. E ela aborda a sexualidade de uma maneira muito nova. Ela fala que a sexualidade é como se fosse uma língua. E a gente pode aprender novas línguas a todo momento, basta que a gente queira. Existe muito preconceito mesmo. Você vê, se você se assume homossexual, se de repente você falar que tem atração física por uma mulher, é o fim da picada, como se você fosse delimitado. E ela trabalha isso como língua, como linguagem. E aí dentro do trabalho a gente foi galgando essa questão da sexualidade. O personagem dele é um menino que namora, tem uma namorada, gosta dela, e começa a sentir atração por um homem. E ele entra em dúvida, porque ele começa a ter conflitos, a escola começa a saber, começa a ter bullying em relação a isso, e o personagem dele entra nessa... expor a vida dele de todas as maneiras. De todas as maneiras. E ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe lidar com isso. Não sabe. Como todo adolescente. Como todo adolescente. E, em paralelo a isso, a gente foi trabalhando outras temáticas. A gente percebeu que, hoje em dia, os adolescentes eles têm um sofrimento muito interno e eles não conseguem passar isso para fora. E tem muita automutilação. Muito adolescente que se automutila. Pega a gilete no fundo da sala de aula, desmancha o apontador. Sabe o apontador, que a gente nem pensava nisso? Desmancha o apontador e se corta. Porque não tem mais como sofrer. Percebemos isso muito em entrevistas que a gente fez com adolescentes. Também a gente trata da questão de abuso sexual, de adolescentes que acontece muito em banheiros. Aconteceu esses dias mesmo numa escola. Uma menina de 10 anos foi praticamente abusada sexualmente por 10 alunos dentro de um banheiro numa escola. Então, assim, são temas que estão hoje muito presentes na sala de aula. Trazendo isso pra gente como ator, a gente fala, nossa, mas será que a gente não tá dando exagerando? Exagerando. Só que quando a gente saiu na rua pra gravar essas entrevistas, a gente fala, nossa, cara, esse sofrimento existe, tá ali, entendeu? Essas pessoas que, no caso, se assumem homossexual, elas já acham que
Aí elas acabam indo pro estereótipo, sabe? Ah, que não sei o quê, porque acho que para buscar uma felicidade que nem ela entende. E foi tudo entendeu? isso que a gente quis fugir. O espetáculo não aborda nenhum desses temas de maneira óbvia. Não é direto. É assim, é tudo insinuado. Acho que é bem psicológico, É mais né? psicológico. E a gente estreou a peça no dia 29 de setembro lá no Teatro Marista, teatro lotado. Teve adolescente saindo chorando, teve adolescente que pirou com o espetáculo e quer ir de novo. Assim, eu nunca tinha experimentado um contato tão próximo com a juventude. Porque a gente tem filmes, tem temáticas, mas é tudo americano, de fora. Parece que não tem a nossa brasilidade. E eu quis trazer isso nesse espetáculo, tratar dos temas jovens de maneira brasileira, de maneira atual, falando diretamente. Eu pirei muito no processo, né? Porque é um drama muito pesado e principalmente... E delicado. Delicado, entendeu? É sutil. E que nem às vezes eu tento pôr uma agressividade que vem de mim. Porque o meu personagem, eu acho que ele... Nossa, ele sofre, sabe? Por falar o seu personagem, será que você pode encenar, então, uma parte para nós da peça Nós Somos Jovens, que vai estar no dia 20, às 21 horas, lá na Rua Amador Bueno, número 1300. Gente, já não é ele, olha que coisa. As coisas saíram um pouco do meu controle. De repente, tudo aquilo que eu achei que era certo, já não era mais. Todos os conceitos, tudo que eu fui ensinado, tudo que eu aprendi, é como se tudo isso tivesse perdido o valor, assim, sabe? É como se a terra tivesse se aberto assim na sua cara e tivesse engolido tudo, todos os conceitos, tudo que vovó te ensinou, tudo que eu tinha sedimentado dentro de mim. E eu fiquei ali, assistindo essa consumação, assistindo o enterro de um eu que eu era e que eu já não sou mais. É estranho, é como se eu fosse um outro. Eu nem me reconheço mais. Mas aí, eu olho no espelho. E lá está. A minha mesma e velha cara de sempre. Eu não morri. Eu não estou enterrado. Eu estou vivo. Foi só um terremoto, um tsunami, uma tempestade sem chuva, só relâmpago. Os meus olhos chovem. De repente eu já não era mais aquilo que me ensinaram. Meninos não choram. Meninos não brincam de boneca. Meninos não gostam de outros meninos. É isso. Aí, muito bom! Parabéns, nunca fiz assim numa câmera. Pela primeira vez foi agora a primeira na TV, né? É vez. muito diferente. Foi o que eu falei, assim, é totalmente diferente o monólogo no teatro, tem ação física. Foi o que eu falei pra ele, como é um outro veículo, tira gesto, deixa tudo neutro, só fala pra Lógico, câmera. mas é até bom. Aqui é só pra gente passar. É só pra gente passar o melzinho na boca do nosso telespectador e Vocês podiam convidá-lo. ir também, é? Claro, vamos. Claro, vocês têm Vamos que- convidar então a galera pra curtir? Então, dia 20, às 21 horas, no Espaço Cultural A Coisa, ali na Amador Bueno, número 1300. Os ingressos estão R$12, preço único. E eu gostaria muito que a plateia, os espectadores, pudessem estar indo lá acompanhar. É um espetáculo jovem, para dialogar com a gente, estabelecer um diálogo. Fica aqui o convite mesmo. Para vocês nesse sábado. Muito bom. Depois a gente até pensou em colocar na sexta, né? Mas sexta-feira tem o último capítulo de Avenida Brasil. aí não dá. Eu não Aí não dá, vou competir, né? Te juro, aí Então não no dá. sábado, reprise, assiste na sexta e vai lá no sábado ver a gente. Vai no sábado. Matheus, seja sempre bem-vindo para divulgar as suas peças, o seu trabalho. Fernando, você também. Foi um Parabéns, prazer. então, obrigada pela atuação, Obrigado, viu? Foi eu que lindíssimo. A gente vai lá conferir, tá Então bom? tá, eu aguardo você. Com certeza. Obrigada, Má.